Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Lima e é com muita satisfação que eu dou início agora à gravação do nosso curso aqui pelo portal Silvio Sandi, curso de Matemática Financeira intensivo preparatório para o concurso da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Pois é, o seu edital já está publicado, como nós sabemos aí, a remuneração inicial ultrapassa os R$20 mil, temos mais de 20 vagas em disputa, então nada impede que você em breve agarre uma delas, não é mesmo? Nosso curso vai ser um curso focado na resolução de questões da banca FCC, na parte de matemática financeira, que todas as questões que a gente vai resolver vão ser questões aplicadas em concursos da Fundação Carlos Chagas e a grande maioria delas em concursos de áreas fiscais, para a gente se aproximar bem do nível do que a gente espera que vocês vão enfrentar aí em breve, certo? Então, meu amigo, não tem muita conversa não, intensivo é assim, prepare-se daí, se ajeite na cadeira, deixa a bateria ligada nos 330, como eu sempre falo, 110 é pouco, 220 é mais ou menos. Para a gente pegar o jeito aqui, deixa essa sua bateria ligada nos 330, aperta o cinto e vem comigo. Acompanhe no seu PDF aí. Primeiro, eu vou deixar só para indicado para vocês aqui, claro, as redes sociais, quem quiser me adicionar no Facebook, basta procurar lá, Professor Bruno com 2 N's Lima. Tem também o Instagram, @profbruno com 2 N's Lima. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, a gente tem alguns vídeos lá disponíveis e vou chamar a atenção inclusive de vocês, a parte de raciocínio lógico do edital de vocês da Cefaz Goiás, tem muitos vídeos disponíveis no meu canal do YouTube com resolução de questões da FCC que vão poder complementar, inclusive o que a gente vai ter aqui na parte de raciocínio lógico. De matemática financeira, eu confesso que tem pouca coisa, aliás, eu acho que nem tem vídeos disponíveis dentro do meu canal no YouTube da parte de matemática financeira, mas de raciocínio lógico, vocês já podem dar uma olhadinha lá, porque muitas das questões que eu tenho lá gravadas da FCC podem complementar o que a gente vai fazer aqui também na nossa parte de raciocínio lógico quantitativo. Perfeito? Então tá aí, redes sociais, Facebook, Instagram, canal do YouTube e só para reforçar, o nosso edital é esse que está aqui. Dentro do item 3, referente à parte de matemática financeira, nós temos 6 itens. A parte de taxas, a parte de descontos, a parte de juros simples e compostos, fluxo de caixa, financiamentos e capitalização e empréstimos. Esse edital que está aqui, apesar de ser um edital um pouco mais curtinho em relação a alguns editais que a FCC costuma cobrar, é basicamente o mesmo edital de todos os concursos que a gente tem da Secretaria de Fazendas e também dos fiscos municipais que a FCC está acostumada a cobrar. Então, apesar de ter vindo mais curtinho, alguns alunos inclusive questionaram, né? Poxa, Bruno, o edital está um pouco diferente, quer dizer que eles vão cobrar, tem chance de cobrar menos conteúdos? Nada, gente, aqui eles só foram mais resumidos nas informações, digamos assim, mas é o edital completo, padrão de matemática financeira, que não só a FCC, como todas as demais bancas acabam cobrando mesmo, perfeito? Então, agora sim, vem comigo, se prepare aí, vamos começar a mandar ver nas resoluções de questões. A gente vai começar com uma que foi aplicada na Cefaz Rio, prova para cargo de auditor da Receita do Rio, questãozinha aplicada em 2014. O enunciado vem falando que a aplicação de um capital sob o regime de capitalização simples durante 10 meses apresentou, no final deste prazo, um montante igual a R$ 15.660. A aplicação de um outro capital de valor igual ao dobro do valor do capital anterior sob o regime de capitalização simples durante 15 meses apresentou, no final deste prazo, um montante igual a R$ 32.480. Considerando que as duas aplicações foram feitas com a mesma taxa de juros, então a soma dos respectivos juros é igual a... E aí vem aqui então essas alternativas. Eu peguei para começar com essa aqui, porque essa questão aqui é uma questão que trata da parte de juros simples e que a gente não vai depender muito de fórmula para conseguir resolver, tá? A gente vai trabalhar, eu vou colocar para vocês na sequência aqui as fórmulas mais importantes da parte de juros simples e de juros compostos, mas essa que está aqui em particular a gente consegue trabalhar simplesmente com a ideia de que no regime de juros simples é muito forte a questão da proporcionalidade. Pera aí, Bruno, que eu não estou te entendendo. Moçada, a questão é o seguinte, em juros simples eu sempre falo para vocês que a gente não tem surpresa, nem positiva nem negativa. Como assim? Se você coloca o seu dinheiro para render a juros simples, por exemplo, e se de um mês para outro você ganhou, por exemplo, R$50 de juros, você pode ter certeza que do mês seguinte para o próximo você vai continuar ganhando o quê? R$50. Ah, passou mais um mês, você ganha mais R$50. Então é por isso que eu falo que você não tem nenhum tipo de surpresa positiva, digamos assim. Uma vez determinado os juros que você ganha para um período, esse juros é o mesmo em todos os demais períodos. É uma surpresa que não é positiva, mas também não é negativa. Ao mesmo tempo, se você estiver pagando juros, se você sabe que no primeiro mês você pagou, por exemplo, R$10 de juros, no mês seguinte vão ser os mesmos R$10 e assim sucessivamente. O que a gente sabe não acontece no regime de juros compostos.
Regime de juros compostos, a gente fala que é o esquema dos juros sobre juros. Os juros do segundo mês, ele incide sobre o que já rendeu de juros no primeiro. Então é uma taxa incidindo sobre a outra, no regime de juros compostos. Portanto, não existe proporcionalidade. Só para a gente arrematar essa ideia inicial, em juros simples, se eu ganho 2% ao mês, por exemplo, quanto que eu ganho ao longo de um ano? O cálculo é simples, é direto, é proporcional. Uma pessoa que em juros simples ganha 2% ao mês, em um ano vai ganhar 24%. Por quê? 2% a cada mês, dentro de um ano eu tenho um total de 12 meses, 2 vezes 12, 24% ao ano, pronto, acabou. Já no regime de juros compostos, a banda não toca dessa forma. A gente vai ver que se o cara ganha 2% ao mês em juros compostos, ele acabaria ganhando ao longo de um ano mais do que os 24% que ele ganharia a juros simples. Mas então, a ideia inicial e o que é marcante para a resolução desse exercício é a ideia da proporcionalidade, que acontece no regime de juros simples. Vamos usar isso para a gente conseguir sair dessa questão sem maiores problemas. E olha, não há algo que se discutir, concurso importantíssimo, concurso da Cefaz Rio, e é uma questão que a gente vai conseguir sair trabalhando simplesmente com essa noção de proporcionalidade. Então vejam, o que ele colocou para mim é que durante 10 meses, durante 10 meses, o cara ficou com um montante de 15.660. Aí ele fala que a aplicação de um outro capital, fique atento, de um outro capital de valor igual ao dobro do valor do capital anterior, sob o regime de capitalização simples, só que durante 15 meses, apresentou no final deste prazo um montante igual a R$ 32.480. Então, deixa eu te falar uma coisa. A gente não está falando que no regime de juros simples tudo acontece de forma proporcional. Se eu entendo que a aplicação de um outro capital que tinha o dobro do capital anterior gerou um montante de 32.480, é porque se fosse um capital idêntico ao anterior, ele teria que render o quê? A metade. Então, 32.480, se eu for dividir por 2, eu vou chegar à conclusão de que em 15 meses é como se o rendimento desse capital tivesse sido de R$ 16.240. Vamos fazer então aqui um comparativo. Em 10 meses, o rendimento tinha sido de 15.660. Vejam, em 10 meses, o rendimento havia sido de 15.660. Após 15 meses, quando eu falo rendimento, na realidade aqui o montante, né? Após 10 meses, o montante seria de 15.660. Após 15 meses, o montante foi de R$ 16.240. Então veja se você concorda comigo. Em 5 meses, esse capital ou esse montante, ele acabou aumentando em quanto? Ele acabou aumentando em R$ 580, que é a diferença entre esses dois montantes, certo? O que significa isso? Significa que em 5 meses, portanto, esse capital gera rendimento de R$ 580. Ora, o que a questão está querendo saber de vocês é quanto que o cara ganhou de juros com a soma das duas aplicações. O cálculo aqui é simples. Para o capital de 10 meses, para o capital que ficou rendendo durante 10 meses, 10 meses equivalem a quantos períodos de 5 meses? 10 meses equivalem a 2 períodos de 5 meses. Bom, se a cada 5 meses eu tenho rendimento de juros de R$ 580, significa então que em 10 meses a gente vai ter um rendimento de R$ 1.160. E o que acontece com o capital que ficou rendendo durante 15 meses? 15 meses equivalem a quantos períodos de 5 meses? 15 meses equivalem a 3 períodos de 5 meses. Então, em 15 meses, ele teria um rendimento de 3 vezes 580. 3 vezes 580 acaba dando 1.740. Só que aí você vai tomar um pouquinho de cuidado, porque não é 1.740 simplesmente. Você tem que se lembrar que o segundo capital que ficou rendendo durante 15 meses, ele era o quê? Ele era o dobro do valor do capital anterior. Então significa que durante 15 meses o rendimento não foi de 1.740.
O rendimento foi de 1.740 vezes 2. E esse 1.740 vezes 2 acaba me dando um total de quanto? Um total de 3.480. Então agora a gente conseguiu fechar. Esse capital durante 10 meses me deu um rendimento de R$ 1.160 e o outro capital, que era o dobro do anterior, que ficou rendendo durante 15 meses, me deu um rendimento de 3.480. Com isso, o rendimento total, que é a soma dessas duas parcelas, acaba sendo de quanto? Acaba sendo de R$ 4.640. R$ 4.640, a sua resposta estava indicada lá na letra C de casa. Eis aqui então o gabarito da nossa primeira questão no nosso intensivo Cefaz Goiás 2018. Perfeito? Conseguimos nos entender? Teve dúvida? Volta e me acompanha de novo. Conseguiu entender? Então vamos embora, vem comigo, olha só. Tá só aí a confirmação do gabarito para vocês. Próxima questãozinha que eu separei foi da Cefaz Maranhão, concurso para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. E aí um dos enunciados veio dizendo que um capital de R$20 mil foi aplicado à taxa de juros compostos de 10% ao ano, sendo T o número de anos em que esse capital deverá ficar aplicado para que produza juro total de R$ 9.282, então T pode ser calculado corretamente por meio da resolução da equação, e aí vem aqui então essas alternativas para vocês. Moçada, para essa questão aqui, vou começar a relembrar com vocês então a questão das fórmulas de juros simples e de juros compostos. Quero que vocês se lembrem aqui comigo que para juros simples, nós temos como fórmula básica a fórmula dos juros, que é o CIT, capital vezes taxa vezes tempo, e para juros simples nós temos a fórmula do montante, que é capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Já para juros compostos, nós temos como fórmula mais importante no regime de juros compostos a fórmula do montante. Fórmula do montante em juros compostos é capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Esse 1 mais I elevado a T, inclusive para a sua banca FCC, legal que você saiba que o 1 mais I elevado a T, ele recebe um nome específico. Ele é chamado de fator de acumulação de capitais. 1 mais I elevado a T é o fator de acumulação de capitais. Ok? Então, para juros compostos, montante, capital que multiplica 1 mais I elevado a T. E a fórmula dos juros, caso você precise. Em juros compostos, a fórmula dos juros é capital que multiplica 1 mais I elevado a T menos 1. O que vale a gente relembrar aqui? Lembrem-se, em matemática financeira é um mantra. Taxa e tempo sempre na mesma unidade. A taxa, moçada, representada pela letra I, só para que não reste dúvida nenhuma, ok? Letra I representa a taxa e o T representa para a gente o tempo. Lembrando que esse tempo, dependendo da situação, o autor da questão pode trazer o tempo como se fosse indicado pela letra N, ok? Varia, existem autores e eu particularmente prefiro trabalhar com a letra T como se fosse o tempo, mas existem autores que acabam colocando o tempo como se fosse a letra N. Nessa questão que está aqui, por exemplo, o examinador acabou tratando do tempo como se fosse a letra T mesmo, ok? Então, olha, letra I, matemática financeira sempre representa a taxa, e lembrar que taxa e tempo sempre na mesma unidade. Sempre na mesma unidade, moçada, independentemente de qual seja a fórmula. Ah, você está falando que taxa e tempo tem que andar na mesma unidade só nessa fórmula? Não, nessa fórmula, nessa, e em qualquer fórmula que a gente venha a trabalhar aqui dentro da matemática financeira. É um mantra, regra básica, taxa e tempo sempre trabalhando na mesma unidade. Bem, o que essa questão aqui então tratou? Ela vira e fala que nós tínhamos um capital de R$20 mil, que foi aplicado a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano.
T é o número de anos, então reparem que aqui a gente já tem uma coincidência, olha, a taxa é uma taxa anual, o tempo também está em anos, então eu não tenho que me preocupar em transformar nada. Então a taxa e o tempo estão numa mesma unidade, aí ele vira e fala que ele quer saber o tempo para que se produza um juro de 9.282. Bem, aqui falei para vocês que em juros compostos, acaba que a fórmula mais importante acaba sendo a fórmula do montante. É essa, então, que eu vou utilizar para resolver esse exercício. Vou deixar indicado para vocês que o montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Bruno, mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui ele não passou para mim qual é o valor do montante. Ele deu para mim o capital, que era 20 mil, e deu para mim o juro, mas ele não me deu o montante. Ótimo, é por isso que a gente está resolvendo com a fórmula do montante. Para te lembrar que também é uma regra básica na matemática financeira, isso aqui tem que estar correndo no seu sangue, é básico você saber que para qualquer regime de juros, montante é sempre a soma de quem? Sempre a soma do capital com os juros. Independentemente de ser juros simples ou juros compostos, o montante é sempre a soma do valor do capital com o valor dos juros. Então, nessa questão, eu posso trabalhar com essa ideia? Sim. Posso entender que no lugar do M é como se eu viesse com a soma do 20 mil, que era o capital, mais o valor que ele quer de juros, que é de 9.282. Então, 20 mil mais 9.282 acaba sendo igual ao capital, que é de 20 mil, multiplicado por 1 mais a taxa. Taxa, vamos abrir um parênteses aqui para a gente relembrar que taxa na matemática financeira ou ela entra na chamada forma unitária ou ela entra na forma fracionária. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que se a taxa é de 10%, você só não pode colocar para mim aqui, olha, como se a taxa fosse 10. Das duas, uma, ou você escreve essa taxa de 10% como se o 10% fosse 10 por 100, ou seja, 10 dividido por 100, 10 sobre 100, ou você vai entender que o 10% nada mais é do que o 0,1. 10%, gente, é o resultado da divisão de 10 por 100. Toda vez que você divide alguma coisa por 100, é como se você estivesse deslocando a sua vírgula 2 casas para a esquerda. Bruno, mas me desculpe a ignorância, no 10% ali, professor, eu não estou vendo vírgula. Como que você fala que eu vou movimentar a vírgula se o número não tem vírgula? Ótimo, então que bom que você está aqui. Vamos lá, vamos relembrar. Se não está aparecendo a vírgula, lembra que essa vírgula está atrás do último algarismo. Volte 2 casas a partir dessa última. Então, voltei uma, voltei 2, eu acabo colocando a vírgula na frente do 10, chegando então aqui a 0,10 ou 0,1. Conclusão, na minha taxa eu vou colocar o 0,1. Tudo isso então elevado a t. Então, repetindo, estou utilizando a fórmula do montante, entendendo que montante é a soma do capital com juros. Capital foi 20 mil, juros foi de 9.882, então significa que o meu montante é de 29.282. E esse montante acaba sendo igual a 20 mil, que multiplica 1,1 elevado a t. Como que eu saio disso que está aqui agora? Esse 20 mil que está multiplicando, eu posso passar ele aqui para o primeiro membro dividindo. Então eu passo a ter 29.282 dividido por 20 mil, tudo isso que está aqui acaba ficando igual a 1,1t. O 29.282, se você for dividir por 20 mil, confira comigo, 29.282 eu vou pegar e vou dividir por 20 mil. Você vai acabar encontrando 1. Quando você fizer essa conta, você vai ver que vai sobrar 9.282. Preciso continuar dividindo? Então, pela primeira vez eu vou acrescentar um zero e toda vez que eu acrescentar o zero pela primeira vez, eu vou colocar uma vírgula no quociente. 92.820, se eu for dividir por 20 mil, vai ter que dar 4. 4 vezes 20 mil vai dar 80 mil, e aí vai acabar sobrando 12.820. Bem, se você estiver atento, você vai perceber que das alternativas, só a letra A acaba atendendo o que a gente quer. A letra B acaba trazendo 0,1 elevado a t, não me interessa. A letra D acaba trazendo 0,1 elevado a t, também não me interessa. Das alternativas em que eu tinha o 1,1 elevado a t, que aparece na minha equação, a única que tem um resultado do tipo 1,4 alguma coisa é a letra A. Então, não há necessidade de continuarmos o cálculo. Vou deixar indicado que 1,1 elevado a t
é igual a 1,4641. Claro, se você quiser conferir o cálculo, você acabaria chegando nesse resultado, mas eu sempre sugeri que você confie aí no seu taco, tá tranquilo, tá certo das contas que você está fazendo? Tô. Então pronto, deu 1,4, já pode partir para o abraço. Gabarito correto aqui então acabou sendo realmente a letra A. Tudo bem? Bom, tá feita essa aqui então, onde eu trabalhei com a fórmula do montante. Se você, porventura, fosse fazer o cálculo usando a fórmula dos juros, que era uma possibilidade, não se discute que há a possibilidade de vocês trabalharem com a fórmula dos juros, mas vocês iriam perceber que com a fórmula dos juros a gente não chega a nenhuma alternativa diferente, ok? Então, independentemente de qual tenha sido o seu caminho, gabarito correto, indiscutivelmente tem que ser a letra A. Passamos por mais essa, então vem comigo, vamos dar uma olhadinha na nossa terceira questão aqui dessa aula. Essa que está aí foi prova para cargo de analista do Tesouro Estadual, prova do concurso da Cefaz Piauí, prova de 2015, enunciado da FCC dizendo que um investidor aplica em uma mesma data os seguintes capitais: R$ 11.600 durante 15 meses, sob o regime de capitalização simples, R$ 20.000 durante um semestre, sob o regime de capitalização composta, a uma taxa de juros de 3% ao trimestre. Se os valores dos juros das duas aplicações são iguais, então a taxa de juros anual da primeira aplicação é D, e aí vem aqui então as alternativas. Moçada, além das fórmulas de juros simples e de juros compostos, que a gente anotou agora há pouco, queria muito relembrar, a partir dessa questão, cálculos de potências da forma 1 mais i elevado a n. Na verdade, potências da forma 1,0 alguma coisa elevado a n, ok? Para deixar mais certinho aqui. O que é isso, Bruno? O que você está falando? Bom, para quem já faz os cursos conosco aqui, os nossos regulares, né, dentro do portal, sabem que a gente acaba trabalhando com muita frequência com essas potências, 1,04 ao quadrado, 1,07 ao quadrado, 1,09 ao quadrado, e a gente tem um esqueminha para conseguir sair dessas potências de maneira mais rápida. Qual que é mesmo o esqueminha? Veja se você está lembrado, se não conhecia, deixa anotado aí. Toda potência do tipo 1,0 alguma coisa elevado a 2, na verdade, né? 1,0n elevado a 2, vai ser um resultado do tipo 1,2 casas, e aí debaixo dessas duas casas você vai colocar para mim dobra, e mais duas casas. Debaixo dessas outras duas casas você vai colocar para mim quadrado. É isso aí. Toda a potência da forma 1,0n ao quadrado vai ser um resultado do tipo 1, dobra eleva ao quadrado. De novo, 1, dobra e eleva ao quadrado. Como assim dobra, Bruno? Não estou entendendo. Olha aqui, por exemplo, para o resultado de 1,05 ao quadrado. 1,05 ao quadrado, o que você vai fazer? Pega esse 5 e dobra. 5, se eu for dobrar, vai ter que dar 10. 5, se eu for elevar ao quadrado, vai ter que dar 25. Percebeu? Coloco duas casas para o resultado que é o dobro do 5. Coloco duas casas para o resultado que é o quadrado do 5. 1,09 ao quadrado. Pega esse 9 e dobre esse 9. 9 vezes 2 tem que dar 18. Agora pega esse 9 e eleve ao quadrado. 9, se eu for elevar ao quadrado, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 81. Então tá aí, 1,09 ao quadrado é a mesma coisa que 1,1881. Peço só para que você tome cuidado, por exemplo, com uma potência do tipo 1,03 ao quadrado. Brunão, dobrei. 3 vezes 2 dá 6. 3 ao quadrado dá 9. Então eu falei que a resposta era 1,69. Aí tá errado. Por que deu errado? Deu errado porque você não colocou 4 casas decimais após a vírgula. O dobra e o quadrado tem que vir com duas respostas, com duas casas cada um. Então o 3, se eu dobrar, dá 6. Como que você coloca com duas casas? 0,6. 3, se eu elevar ao quadrado, dá 9. Mas como que você coloca o 9 com duas casas? 0,9. Então 1,03 ao quadrado acaba sendo igual a 1,0609. Então, para facilitar a sua vida e para que não reste dúvida alguma, deixei todos os resultados indicados, desde o 1,01 ao quadrado até 1,09 ao quadrado, para que você possa tomar nota aí no seu material. Perfeito? Vamos embora, vem comigo então, vamos dar uma olhadinha nesse enunciado. Vou começar aqui pela parte do regime de juros compostos, que é onde a gente tem todos os dados. Eu tenho o capital, tenho o tempo e tenho a taxa. Desta forma, eu consigo encontrar os juros. O que o enunciado disse é que os valores dos juros das duas aplicações são iguais. Então,
Com os dados da minha segunda aplicação, eu consigo descobrir o valor dos juros e a partir daí eu consigo interpretar melhor os dados da minha primeira aplicação. Então vou deixar indicado aqui, olha, aplicação 2. Aplicação 2. Quanto que a gente tem de capital? Confira daí, meu capital é de 20 mil reais. Qual que é o tempo de aplicação? O tempo de aplicação é de 1 semestre. Qual que é a taxa de aplicação? Taxa de 3% ao trimestre. Bem, qual que é o primeiro problema que a gente tem aqui? Verifique se você percebeu. O problema é que eu tenho taxa e tempo em unidades diferentes. Não posso trabalhar dessa maneira. Se a minha taxa está ao trimestre, se o meu tempo é de 1 semestre, eu preciso ou deixar tudo ao semestre ou tudo ao trimestre. Sugiro que você passe esse tempo de 1 semestre para trimestres. 1 semestre nós sabemos que são 6 meses. 6 meses equivalem a quantos trimestres? 6 meses equivalem a 2 trimestres. Bem, eu preciso trabalhar com o valor dos juros. Estou falando aqui de uma aplicação, essa minha segunda aplicação, ela acontece a juros compostos. Qual que é a fórmula dos juros no regime de juros compostos? Fórmula de juros no regime de juros compostos é essa. Capital multiplicado por 1 mais i elevado a t menos 1. Eu preciso trabalhar com ela? Não. Posso trabalhar com ela? Sim. Mas qual que seria uma outra opção que eu teria? A de trabalhar com a fórmula do montante. Pô, Bruno, mas aí eu não vou conseguir descobrir o valor dos juros. Calma que a gente dá jeito. Vem comigo, vamos usar aqui a do montante, que já já a gente descobre a partir dela qual foi o valor dos juros. Montante em juros compostos é capital, 20 mil, multiplicado por 1 mais a taxa é de 3%. 3% escrito na forma unitária, 0,03. 3% ao trimestre. Quantos trimestres nós temos? 2. Então, o meu tempo aqui passa a ser 2. Logo, o meu montante é de 20 mil, que multiplica 1 mais 0,03 ao quadrado. Aqui, cuidado para não inventar a matemática, digamos assim, e começar a aplicar a distributiva, tá, gente? Abraão, o resultado daquilo ali é 1 ao quadrado mais o resultado de 0,03 ao quadrado. Sai daqui, fala sério, não é assim não. Você resolve primeiro o que está dentro do parênteses. 1 mais 0,03 é 1,03 e agora é que você vai trabalhar com a potência. Foi por isso então que eu te expliquei o esqueminha. 1,03 ao quadrado, para você não ter que pegar e ficar fazendo essa conta na mão, já estou te explicando, olha, vai ser 20 mil multiplicado por 1,0609. Primeiro a gente dobra, depois a gente eleva ao quadrado. 3 se eu dobrar dá 6, 3 se eu elevar ao quadrado dá 9. Só que o 6 eu escrevo como 0,6 e o 9 eu escrevo como se fosse 0,9. Bem, quando você multiplica o 20 mil pelo 1,0609, você acaba encontrando 21.218. Pois é, Bruno, mas a questão não está pedindo o valor do montante. Eu dependo aqui muito do valor dos juros. Como que eu faço para descobrir o valor dos juros? Você nunca pode se esquecer que na matemática financeira, montante é sempre o capital mais os juros. Se o seu montante foi de 21.218 e se o seu capital era de 20 mil, é porque então os juros acaba sendo a diferença entre o 21.218 e o 20 mil. Ou seja, os juros da sua aplicação aqui acabaram sendo de R$ 1.218. Perfeito? Agora que a gente sabe que nas duas aplicações os juros foram iguais, a gente tem um dado a mais então para a minha primeira aplicação. É como se eu tivesse um capital de 11.600, o tempo de 15 meses, e agora eu sei que os juros dessa aplicação foi de 1.218. Então vamos anotar aqui os dados e descobrir então a tal taxa que ele está querendo. Na minha aplicação 1, que aconteceu a juros simples, eu tenho então um capital que foi de 15 mil reais, tenho juros que nós descobrimos que foram de R$ 1.218, o tempo foi de, coloquei 15 mil aqui, é 11.600, ok? Vou corrigir. Então, ó, 11.600, que foi o valor dos juros, e o tempo que foi de 15 meses, perfeito? Ótimo. O que ele está querendo saber de vocês é qual que é a taxa, mas só tomem cuidado porque no final das contas ele vai querer descobrir qual que é a taxa o quê? Qual que é a taxa
anual. Eu vou deixar o meu tempo em meses e a gente confere daqui a pouquinho o que acontece, como que eu faço para descobrir a minha taxa anual. Bem, se eu estou falando do regime de juros simples, a fórmula dos juros ela é bem funcional para a gente aqui. Os juros em juros simples, lembrem-se, é o CIT. Então eu vou deixar indicado que 11.000, ou melhor, que eu coloquei, ó, 11.600 é o capital, 1.218 é que é os juros, ok? É 11.600 mesmo? Isso. Então tá aqui, ó. 1.218, que é o nosso juros, passa a ser então igual ao capital, que é de 11.600, vezes a taxa, vezes esse tempo, que é de 15 meses. Daí então a gente vai ter 1.218 igual a, se quiser pode multiplicar esse 11.600 pelo 15, multiplicando 11.600 pelo 15, você acaba encontrando 174.000. Daí então, 174.000 e daqui então, o que você vai fazer? Vai pegar e vai passar essa taxa para cá, esses 174.000 vai passar para o primeiro membro dividindo. A gente passa a ter então 1.218 dividido por 174.000, tudo isso que está aqui é igual a I. Então vamos com calma. Primeiro, a sua resposta está ao mês. Para eu passar isso que está aqui para ano, como que eu passo uma taxa que é mensal para uma taxa anual? Em juros simples, não arrume confusão. Se você chega numa taxa que é mensal, para você descobrir qual que é a taxa anual proporcional, basta você multiplicar por 12. Então a primeira conta que eu vou fazer é pegar esse resultado que está aqui, multiplicar ele por 12. Só que ao mesmo tempo eu quero que você observe que a sua resposta está na forma o quê? Está na forma percentual. Essa resposta que você encontra aqui, ela não está em porcentagem. Mas para você transformar para porcentagem, basta você multiplicar por quanto? Multiplicar por 100. Guarda isso. Toda vez que você tiver um dado fracionário e precisar escrevê-lo na forma de porcentagem, basta multiplicar o seu numerador por 100. Então a conclusão que a gente vai chegar é que a resposta da questão vai ser essa que está aqui, olha. A resposta vai ser a minha taxa como se fosse esse 1.218 sobre 174.000, só que multiplicado por 12, para eu poder passar isso aqui para ano, e multiplicado também por 100, para eu poder escrever essa minha resposta na forma de porcentagem. Então agora sim, o que vai sair daqui do resultado dessa divisão é um dado em porcentagem. Bem, aqui agora é questão de simplificar, pode cortar 0 com 0. Se você fosse multiplicar o 1.218 por 12, você acabaria encontrando 14.616. E aí, se você for dividir o 14.616 pelo 1.740, claro, aqui você poderia ter feito outras simplificações, mas enfim, ao efetuar a divisão do 14.616 pelo 1.740, você vai acabar encontrando exatamente 8,4, ok? Vale o destaque de que você não ia precisar fazer a conta toda. Quando você fosse começar a dividir o 14.616 pelo 1.740, você já ia ver que o quociente ia dar 8. Das alternativas que nós tínhamos, a única que trazia o 8 como possibilidade era a letra B. Então, eis aqui o nosso gabarito correto, ok? Fechamos então esse nosso primeiro bloco da nossa primeira aula do curso de Matemática Financeira no Intensivo Cefaz Goiás, aqui com a nossa galera do portal Silvio Sandi. Fica comigo, já já a gente continua. Tudo de bom, um forte abraço, valeu!